Pessoal, vocês sabem o que aconteceram lá com a Maraísa? É Maraísa? A Maraísa, ela fez uma música sobre o transtorno borderline. E a galera não gostou, né? Que ela fez uma música... A Maraísa, ela tem... Pra quem não sabe, a Maraísa é essa moça aqui, ó. Ela tem uma música sobre o narcisista, né? Onde ela fala narcisista. E daí ela fez agora um sobre o borderline. Mas a galera não curtiu muito, não. Se você ir agora em notícias... E eu vou falar um pouco sobre isso, né? Em T da treta entre André Surak e a cantora Maraísa. Não, isso aqui não tem nada a ver, né? Ah, tá. É porque André Surak tem borderline, né? Verdade, né? Sônia Abrão critica a música de Maraísa sobre borderline. Coisa sria. Coisa sria. Segundo as palavras de Sônia Abro. Cara, olha o que tá vendo o jornalismo. Sônia Abro critica de Maraísa sobre borderline. Coisa sria. Que isso, cara. Música de Maraísa que relaciona borderline com relação abusiva é criticada por fãs. Me senti. Uou! Caramba, profundo. Maraísa toma atitude após crítica de André Surak sobre sua nova música. Apartamento da mãe de Maraísa é invadido e desses bandidos. Quebraram tudo. Hoje não tem nada a ver isso aqui, né? André Surak critica a música de Maraísa e diz que denunciar cantora por psicofobia. Existe a psicofobia? Eu não sabia, né? Então é isso que tá acontecendo, né? Existe a psicofobia, né? Vamos entender. Vamos primeiro ver a música e eu vou tecer as minhas opiniões. Eu tenho um certo conhecimento, né? Sobre o transtorno borderline. Claro que eu não sou psicólogo nem nada do tipo, mas eu estudei um pouco sobre isso através de livros, né? Deixa eu ver a música, que eu não vi a música ainda. Vamos ver se é problemática mesmo, o que acontece, né? Ó, ela tá toda rindo, toda feliz, né? Toda felizinha, né? Tá toda felizinha, vamos ver. Vamos ver. Olha aqui, eu tenho que abrir seu olho pra esse relacionamento. Nem preciso de CRM pra diagnosticar essa loucura que você tá vivendo. Não preciso de CRM pra diagnosticar essa loucura que você tá vivendo. O CRM é a carteira de médico, né? Ou seja, eu não preciso ser médico para diagnosticar. Ou seja, é uma música realmente voltada ao transtorno. Fiquei sabendo que ele namorou outras pessoas. Pra cada uma ele foi um personagem. Esse perfil se encaixa numa personalidade borderline. Cada um... eu só sei que ele namorou várias pessoas e cada um ele fez uma personagem. Esse perfil se encaixa num perfil, uma pessoa de borderline, tá? Repara, ele te isolou de todo mundo. Ele te isolou de todo mundo. É absurdo, ele é estável, ele é intenso, ele é extremo. E nesses casos todo mundo sofre junto. Ele não precisa de você nem do seu sentimento. Só de tratamento. Não deixa essa montanha russa virar casamento. Você não precisa ficar se envolvendo com o anjo e o demônio ao mesmo tempo. Anjo e demônio ao mesmo tempo, né? O chat tá falando... Ah, não deixou o chat na tela. O chat tá falando assim, deve ser proposital para gerar marketing. Eu acho que não. Eu acho que ela realmente pensou que foi de bom tom, né? Que foi de bom tom a música. Porque ela tem uma música sobre o narcisismo, né? E ela colocou o narcisismo e o borderline da mesma forma. Então eu acho que ela pensava que era de bom tom mesmo. Não foi uma questão de uma reverberação negativa e tudo mais, né? Tem o seu sentimento, só de tratamento. Não deixa essa montanha russa virar casamento. Você não precisa ficar se envolvendo com o anjo e o demônio ao mesmo tempo. O anjo e o demônio ao mesmo tempo, né? Senão você vai acordar junto. Você não é remédio de maluco.
Bom, o que que acontece? Borderline, ela fala no final, borderline. O que que acontece, cara? Existem várias questões, né? Que a gente pode falar sobre isso. Mas vamos ver mais antes de falar. Ih, tô mostrando tudo aqui, né? Ó, André Sourac hablou Maraísa, no microfone, eu- né? Hablou no microfone e não foi de carne. Não foi de carne. Ela hablou no microfone sobre a Maraísa, estigmatização do borderline, sobre a estigmatização do borderline. E realmente, Maraí- cara, o borderline é um transtorno de personalidade, só falando aqui brevemente, né, só para começar mais ou menos para onde eu vou sobre a minha opinião. É um transtorno de borderline que é muito mais vítima a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline do que qualquer outra pessoa, porque a pessoa que tem o transtorno de borderline, ela sofre muito, cara. Ela sofre demais, é muito sofrido. O transtorno de borderline tem uma relação com um medo intenso de abandono, né? Ela tem essa relação. O borderline, ele tem muito medo de abandono. E muitas vezes ele tem dois, inclusive tem dois tipos de borderline. Tem o borderline que é mais se interioriza, né? Então ele tem um certo ciúmes, ele tem um certo medo de abandono, só que ele fica interiorizando aquele sentimento e fica sofrendo demais. E tem o que exterioriza, né? Que demonstra os ciúmes e tudo mais. Mas o fato é que o borderline tem um medo muito grande de abandono. E ter um medo de abandono numa relação entre duas pessoas é muito doloroso, né? É muito doloroso, né? Então quando você pega e fala assim, abandona porque essa pessoa tem borderline, essa pessoa precisa ser tratada e não cuidada, é delicado, né? É delicado porque a pessoa, ela sofre pra caramba de ter esse transtorno, entendeu? Ela sofre pra caramba de ter esse transtorno, né? Essa que é a brisa, né? Muitos relacionamentos, o relacionamento com o borderline é um relacionamento que é difícil mesmo, né? É um relacionamento difícil para ambos, né? O borderline tem dificuldade de se relacionar, porque ele fica ali com as questões do medo de abandono, as questões da própria intensidade característica do borderline, né? Por exemplo, pessoas célebres que tinham borderline, eu acho que a Emily Winehouse, né? Anne Winehouse tinha borderline, né? O Jim Carrey também tinha borderline, né? É o transtorno de borderline. Então, assim, como que a pessoa com borderline se relaciona? É possível, só que exige mais tato, né? Exige mais tato das duas pessoas, né? A personalidade, ela tem uma certa intensidade que carrega, um relacionamento que vai ser, de certa forma, um pouco mais intenso do que o padrão. Agora, você pegar e falar assim, não, você tem que se tratar, não dá pra ver CM, você realmente estigmatiza, né? Você tá colocando o borderline de uma forma numa caixa fechada, né? Aonde, cara, isso que eu tô falando por via de regra, mas as pessoas são diferentes, cada uma é diferente, né? Cada pessoa é diferente, mesmo as pessoas que têm transtorno de personalidade. Você tem um transtorno de personalidade, por exemplo, borderline, você vai ser completamente diferente de outra pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, entendeu? Então é complicado demais, cara. Complicado demais, né? eu, em nome de todos os borderlines, nos sentimos ofendidos A Andrea Surak, ela tem borderline, né? com essa sua música transtorno de borderline. infeliz, que causa um preconceito muito grande e atinge a saúde mental de muitas pessoas. Isso é crime que você está fazendo. Todas as pessoas que são border estão se Caramba. unindo para te denunciar ao Ministério Público. E eu espero que o Ministério Público te condene por crime com o que você está fazendo com os border. Essa sua música é uma música infeliz. É uma música que vai acionar gatilhos horríveis em pessoas que precisam de ajuda. Tá? Você não pode tratar um border como um maluco, como você fala na sua música. Isso é crime. É horrível o que você tá fazendo. Eu teria vergonha. Vergonha, apaga e com essa sua música. Apaga, né?
fecha a live, né? Cara, a Andrea Surak mandou a visão aqui, né? Mandou a visão e ela falou como uma pessoa que tem borderline sente como que é ter borderline e sente os males que é ser estigmatizada, sente os males que é ser colocada numa caixa e tudo mais, né? O que é borderline? Borderline é um transtorno, viu, querido? É um transtorno de personalidade, né? Borderline, né? Vamos ver a análise da música aqui, né? Vamos dar uma olhada. E daí as pessoas com borderline, elas ficaram ofendidas, né? Obviamente, né? Quando você tem pais borderlines, né? Mãe ou pai, é muito provável, quer dizer, provável não, mas você tem mais possibilidade de adquirir, né? De você crescer, né? Com o transtorno. Borderline você pode nascer ou você pode desenvolver, né? Desenvolver através de experiências sociais e tudo mais, né? Na música Borderline da Maiara e Maraísa e ver o que é que elas falaram que tá tendo essa polêmica toda. Olha aqui, eu tenho que abrir seu olho pra esse relacionamento. Nem preciso de CRM pra diagnosticar essa loucura que você tá vivendo. Fiquei sabendo que ele namorou outras pessoas. Para cada uma ele foi um personagem. E esse perfil se encaixa numa personalidade borderline. Essa visão de que, para cada pessoa ele foi uma pessoa diferente. Tipo, não é isso, sabe? Não é isso. O que acontece? Qual que é a mudança repentina de humor da pessoa que tem borderline? Gente, a pessoa que tem borderline, ela tem um grande medo de abandono. Então, assim, e ela se sente tá vendo como eu tenho um profundo conhecimento? Ela é psicóloga e eu sei tanto quanto como fatos conhecidos, Yahoo Respostas, ChatGPT, você sabia, ou seja, quem tem Yahoo ou fatos conhecidos, não precisa de faculdade não, rapaziada, não precisa de faculdade não, curso pelo correio, né, curso pelo correio. Muito desestabilizada quando ela sente que vai ser abandonada ou quando ela sente que a pessoa não vai ficar com ela, não vai apoiar ela. Então o que acontece é que essa pessoa tem a capacidade emocional de demonstrar empatia, de cuidar do outro, de ajudar o outro e de ter sentimentos positivos sobre o outro, mas quando ela sentir que o afeto está sendo ameaçado, então quando ela sentir que essa pessoa quer terminar, que essa pessoa vai embora, ela vai mostrar esses comportamentos que são mais característicos do transtorno, em que a pessoa vai se tornar mais agressiva, vai ter acessos de raiva, a pessoa pode entrar em estados depressivos, isso porque a pessoa vai se deparar com muitas questões de autoestima, então assim, ela vai relacionar o fato da outra pessoa não ficar com ela, tipo assim, eu sou uma pessoa horrível, por isso que ela não quer ficar comigo, eu sou uma pessoa que não vale a pena, ela se culpa muito, né? Porque são meio como crises mesmo. Então, quando ela sai da crise, é muito comum ela ter um certo arrependimento, ela ficar preocupada. Então, é muito difícil. É muito difícil mesmo, né? Você lidar com você ter o transtorno de borderline e ter que lidar com essa questão, né? Então a pessoa tem coisas de autoestima e autoimagem. Repare, ele te isolou de todo mundo. Não romantiza esse absurdo. Ele é instável, ele é intenso, ele é extremo. E nesses casos todo mundo sofre junto. Bom, gente, nesse caso aqui pode acontecer sim de você estar em um relacionamento com uma pessoa borderline e acabar se isolando das outras pessoas justamente porque existe esse medo muito grande da outra pessoa de que você a abandone. Mas é importante dizer, gente, que assim, se você se relacionar com uma pessoa borderline, isso vai acontecer de fato? Não quer dizer. Quer dizer que pode acontecer, ainda mais uma pessoa que não tenha um acompanhamento, que não esteja tratando este transtorno, aí pode acontecer. Bom, gente, existe tratamento, né? Existe psicólogo, existe psiquiatra, existe hoje alguns remédios, né? O transtorno de personalidade borderline é um diagnóstico muito complicado, viu? É muito difícil de você ter o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, viu? Muito difícil, cara. Mas você pode buscar ajuda e tudo mais, né? Para melhorar as coisas que te afetam, o relacionamento, etc. Mas o borderline também tem várias vantagens, né? Existe uma intensidade em quase tudo que você se dispõe a fazer, inclusive relacionamentos, inclusive projetos também. Quando você se conecta, quando o borderline se conecta com um projeto também,
ele consegue fazer coisas de forma muito intensa. Assim como, por exemplo, a Amy Winehouse, que tinha transtorno de borderline, né? Características de instabilidade, de intensidade e alguns comportamentos vão chegar ao extremo, sim. Óbvio que a gente tem que entender que cada pessoa vai ser uma pessoa e cada pessoa vai viver o transtorno de forma diferente, que realmente traz um sofrimento muito grande. E é importante dizer que a pessoa com borderline também está em sofrimento, tá, gente? Vocês imaginem o que é você ficar em um estado de desespero achando que vai ser abandonado e o tempo todo duvidando do seu valor. Não é legal. Só que a pessoa que está se relacionando com ela... Muita insegurança, né, cara? Muita insegurança e medo de abandono. Entra num sofrimento porque fica nessa situação que é complicadíssima. Ele não precisa de você e do seu sentimento, só de tratamento. Não deixa essa montanha-russa virar casamento. Você não precisa ficar se envolvendo com anjo e demônio ao mesmo tempo. Corre se você não vai afundar junto, você não é remédio de maluco. Então vamos por partes. Você não é remédio de maluco, né? O que vai suprir este medo e essa necessidade da pessoa com borderline vai ser muito mais tratamento do que o sentimento do outro, né? Mas que o outro tem de passar a segurança para essa pessoa, é importante você ter um acompanhamento. Quando você se envolve com alguém que tem algum transtorno, é importante entender quais são as nuances desse relacionamento. Ele pode ser um relacionamento muito bom, porque essa pessoa tem coisas muito boas nela, só que ela vai ter dificultadores ali no dia a dia, que são as questões do transtorno. Você é obrigada a aceitar tudo? Não, também, entendeu? Então eu acho assim que a pessoa, ela vai se ajustando à sua realidade. Eu acho que assim, a gente entende como é cansativo se relacionar com uma pessoa que tem um transtorno, mas também que não é justo você martirizar essa pessoa por causa do transtorno que ela tem. Bom, matou a pau, né? A Mari matou a pau. Um beijo pra você, viu, Mari? É difícil você se relacionar com a pessoa borderline? Existem complicações? Né? É difícil você ter borderline ainda mais, né? Mas eu acho que não é um lugar de artistas, né, estigmatizar e crescer mais o preconceito e tudo mais, porque a pessoa que tem borderline não tem culpa, né, de ter esse transtorno, não tem culpa de ter o medo de abandono, não tem culpa de ter a insegurança e tudo mais. Então você acaba gerando mais o preconceito, né, nas pessoas e tudo mais, né. Se você tem borderline, você não possa se relacionar com ela, até porque tem muitas pessoas que vivem relacionamentos super saudáveis, mesmo tendo borderline. Eu achei infeliz. Por quê? Porque, gente, primeiro é que, assim, chamar as pessoas de louca, de maluco, se referindo a transtornos, não é muito legal. Sim. As pessoas não são malucas, as pessoas não são loucas, as pessoas têm transtornos. Óbvio que seria muito mais legal se não tivessem usado o transtorno, porque eu acho que daria muito bem pra fazer uma música sobre este tema aqui, falando das exatas coisas, sem citar o transtorno. Porque você não estigmatiza as pessoas que têm esse transtorno, sabe? Ao mesmo tempo que não acho que tenha sido com a intenção de ser preconceituoso, de sabe, tratar as pessoas com borderline com preconceito e estigmatizar essas pessoas. Mas pode acabar tendo essa função, porque a gente não sabe quem vai escutar e como a pessoa vai interpretar isso. Mas, gente, é isso. É música. Tá, exatamente isso. Hablou, né? E essa parada mesmo, né, cara? Tem muito o que dizer, não, né? A questão da estigmatização que é um problema, né? E o borderline não não é dessa forma, né? Você também dá uma certa má informação sobre o transtorno, porque não é como se a pessoa fosse maluca, fosse surtada o tempo todo, né? Ela tem alguns acessos momentâneos, né? Mas no geral, provavelmente é uma pessoa muito boa, de muito caráter, muito intensa, né? Inclusive, são pessoas fiéis, muito queridas, tem são pessoas leais, né? São pessoas muito leais. Tem vários pontos positivos também sobre essa questão, né? Essa questão e tudo mais, né? Gente, ó, a Sônia Abrão, ela está viva, né? Ela está viva. Hã? Caramba, cara, que maravilha, né? Que maravilha. Gente, agora tem uma outra treta rolando aí, dessa vez envolvendo uma cantora sertaneja. O que foi? E a gente tá falando de Maraísa. Ah, Sônia Abrão, vai. Ô, Sônia Abrão, vai. Faz o seguinte, bota um ovo no copo, bota no micro-ondas e vê se vira sólido, vai. Entendeu? Sei qual é qual. Fala Maiara e Maraísa. Mas é verdade, acaba envolvendo a dupla mesmo, não é a Maraísa.
Maraísa, mas acaba sendo Maiara e Maraísa, porque elas fizeram uma música. E você é Sônia e Abrão. Você é Sônia e Abrão também. E Deu uma isso polêmica. deu uma polêmica danada. Eu acho que o Vlad já tinha comentado aqui Vladimir? sobre uma coisa de saúde mental Vladimir que Putin? aconteceu lá no Big Brother. Caramba, o Vladimir Putin falou sobre o assunto, viu, pessoal? A coisa tá séria. A gente não lembra direito o que é, vê se você lembra, que teve também alguma teve coisa uma a coisa respeito. que movimentou muito a opinião pública e as redes sociais. E dessa vez, a Maraísa, ela postou a música, não é? Agora teve que Qual que é o apagar, problema? não teve jeito, porque, gente... Ela até apagou. quando as pessoas não vão entender que saúde mental é coisa séria? A gente viu que o Diego passou Isso é verdade, naquele né? Big Brother com o pessoal duvidando dele, achando que era tudo frescura e achando que Saúde ele mental é coisa fingia séria, né? pra poder ganhar o jogo, comover o público aqui fora e ganhar o jogo. A Andressa Urach, que tem problemas de borderline, ela não aceitou essa música, ela não aceitou o tema ser tratado. Problemas de borderline. Por mais polêmica que seja a Urach, gente, nesse ponto eu acho que ela tá certíssima. Nossa, super certa. Certíssima. Ela tinha que botar a boca no mundo mesmo. Tinha que né? botar a E boca foi mesmo. A Andressa Urach tinha que botar a boca mesmo. Botar a boca mesmo, entendeu? Botou a boca, né? o que ela fez e uma vitória ela conseguiu porque a Maraísa tirou a música, né, do ar, não quer mais saber dessa postagem. você pode- Eu acredito que essa música vai ficar engavetada, queimada, desaparecida, pra Engavetada. nunca mais, porque não faz sentido no mundo de hoje você ainda transformar um problema como esse, que precisa de um tratamento tão sério, tão delicado, numa música que Eu fala lembro da de um Raíssa na romance Fazenda, assim, ó. como A era Raíssa sério aquela era muito escrita. Isso é séria, verdade, muito né? pesadinha. E a Lembra? letra dessa Graves. música era muito problemática, porque Fala. assim, o transtorno de borderline é uma coisa muito séria, que tem tratamento, né? As Sim, pessoas... sim. Sônia Abrão, vai fazer barquinho de papel, vai. Tá, essa é a visão da Sônia Abrão, que o que mais me surpreendeu foi que a Sônia Abrão, graças a Deus, né, está Hoje viva, vários está pacientes viva e me está com saúde, né, se comunicando e tudo mais, né. Que maravilha, né, que maravilha. Ó, tá aqui, ó, música de Maraísa, que relaciona borderline com relação abusiva, é criticada por fãs. Me senti atacada, né, as pessoas falaram, né. Sertaneja apagou o vídeo que mostrava vídeos após crítica. Aqui tá Maraísa, né? A cantora Maraísa, dupla de Maiara, divulgou nessa música uma nova música borderline, que busca uma letra uma mulher porque raiz de um relacionamento abusivo. Então faz da um fã do X. Fãs do X neste domingo. Por parte de pessoas que afirmam ter se sentido desrespeitado com a letra. Após a percussão, o vídeo que a Maraísa aparece cantando a música foi apagado do seu perfil social no Instagram, onde foi divulgado, né? Ó, a Maraísa aqui tirando foto, né? Ah, não, é anúncio. Segundo os relatos, a letra teria teor que menospreza os impactos do transtorno de borderline, TPB, mas também generaliza pessoas que sofrem com conduta perigosa inerentemente abusivas. Essa questão, inerentemente abusivas, né? O transtorno de personalidade borderline pode caminhar para um relacionamento abusivo? Claro, assim como o transtorno de personalidade... assim como qualquer pessoa, né? Mesmo uma pessoa que não seja neurodivergente, ela pode... não, neurodivergente não. Uma pessoa que não tem transtornos nenhum, ela pode ter um relacionamento abusivo, né? Mesmo essa pessoa. Então, não é inerente ao transtorno borderline essa questão e tudo mais. É por isso que aí tá o problema, né? Daí pode interferir na discriminação desde outros transtornos borderline, impacto de forma negativa e transtorno mental das que ajuda. Pessoa tem burnout de preciso de estabilidade emocional, dificuldade de relacionamento, para coisa impulsivo, ansiedade, pensamentos, termos de hipersensibilidade à rejeição. Transtorno, no entanto, pode ter tratado terapia e medicamento. Não precisa de PM pra divulgar essa loucura que tá vivendo. Fiquei sabendo que ela namorou outras pessoas, pra cada uma ela foi um personagem. Esse perfil se encaixa numa personagem borderline. Diz o que abre a música. Eu acho que ô Maraísa, faz o seguinte. Fralda. Usar fralda, tá? A música ficou massa, só precisa tirar essa palavra borderline porque exagerando os borderline chamando eles de maluco. Lembrando que elas são tóxicas com malucos não é porque a pessoa é borderline. Qualquer ser humano precisa ser tóxico com cada relação. Bora rever isso. Escreveu uma fã-clube da dupla de cara, uma fã-clube. Tá indo contra, então Maraísa tá fudido mesmo, né? Se o fã-clube tá indo contra, daí, né? É quase Júlio César, a Maraísa é Júlio César
com a sua túnica vermelha, com os braços erguidos, falando até tu, Brutus, né? E Brutus apunhalando a cabeça do Júlio César, né? E o Brutus sendo ali os fã-clubes da Maraísa, né? Preferiram ter descoberto a música Borderline da Maraia Maraísa, sentindo um ódio indescritível, escreveu a pessoa. Sou fã da Maraísa, mas ele lançou falando negativamente de Borderline, sem respeito e empatia que possui esse diagnóstico. Pois é, Borderline são mães, Borderline são pais, Borderline são filhos, Borderline são esposas, Borderline são esposos, Borderline são seres humanos, né? Então quando você você vai atacar as pessoas. Tem muita gente que tem mães borderlines, né? Filhos borderlines que você tá lidando, que é difícil pra caramba, né? Querendo ou não, é um transtorno de personalidade, né? Transtorno de personalidade. Com mais de 2 anos de diagnóstico do Brasil, que as músicas disparam informação e preconceito. Sou um fã. A música ficou mais pra você deixar as palavras, já que eu já vi, né? E esse aqui é a Maraísa botando dedo na cabeça, né? Fãs de Maiara Maraísa que digam que Borderline faz a produção X. Sou fã de Maraísa, mas lançou música falando negativamente Borderline. Vocês respeito a que possui diagnó. Mais de 2 anos de diagnóstico do Brasil, que essa música é desinformação e preconceito, né? Dá preguiça desses fãs de Maraia Maraísa que acham que elas são Marília Mendonça. Juro mesmo que a Marília pôs essa música Borderline, foi uma das partes mais parte que tinha. Música GP ela fez, então não compare com os porcos, né? Marília Maraísa, você precisa de esse MC para diagnosticar alguém pelo menos um pouco de tudo, já que estão confundindo Borderline com narcisista. Tudo isso ia ser evitado se todo mundo estivesse usando fralda geriátrica, viu? Achei pesada a música da Maraísa sobre Borderline. Eu também me senti atacado, já que eu acho só ano passado e sofri mais meus relacionamentos antigos do que os parceiros. Tá vendo? Isso é verdade, né? A pessoa tentando de Borderline às vezes sofre muito mais do que a pessoa que lida com alguém tentando de Borderline. Ter transtorno de Borderline é um pesadelo, cara. É muito sofrimento, né? É muito sofrimento, é culpa, é insegurança, é medo de perder, medo de ficar sozinho, é uma intensidade, e daí depois uma intensidade, depois um alívio, e você fica nessa montanha russa, né? É muito difícil, né? A música chamou a atenção da influenciadora e atriz André Surak, não, a influenciadora e atriz André Surak. Ah, André Surak é atriz? Ela já fez Globo e tudo mais? Ah, ela é atriz pornô. Ela é atriz pornô, né? Atriz pornô. Atriz pornô, ator pornô também. Ator pornô. André disse com a transtorno. Ela afirmou que assinará o Ministério Público contra a cantora. Maraísa, eu, em nome de todos os Borderlines, digo o quê? Nos sentimos ofendidos, estamos feridos, mas aqui não viu, né? Maíra divulgaram a Borderline perfil no Instagram. Maraísa publicou, né? Daí tem um vídeo que nós já viu, já tem as letras e tudo mais. E daí tem. Olha como que a Maraísa tá diferente nessa foto, pessoal. Olha só, ela tá de cabelo mais curto e tudo mais, né? Bom, essa é a situação da Maiara Maraísa, né? Sobre a questão do borderline. É uma situação ali que, sinceramente, é delicado, né? Você está falando com pessoas que você está estigmatizando de borderline, mas eu já falei tudo sobre o assunto, não tem mais do que falar. Olha